Olá! Quem está na batalha dos concursos para perito sabe muito bem que alguns temas são simplesmente cruciais, né? E olha, impedimento e suspeição do perito é, com certeza, um deles. A imparcialidade é a alma do negócio na prova técnica. E pode apostar, as bancas examinadoras adoram, mas adoram mesmo testar esse conhecimento. Então, vamos juntos desvendar essas regras e garantir aqueles pontos preciosos na hora da prova. Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente começa pela base de tudo, a lei. Depois, mergulha na diferença essencial entre impedimento e suspeição. Aí, vamos analisar caso a caso, entender quem é quem nesse universo da perícia e, claro, fechar com o mais importante, como isso cai na prova. Então vamos lá. Essas regras de impedimento e suspeição não saem do nada, né? Elas têm uma razão de ser muito forte, que é o princípio da imparcialidade. Pensa nele como a espinha dorsal de qualquer perícia. Vamos ver de onde vem tudo isso, quais são as leis e os artigos que sustentam essa ideia. Olha só como as coisas se conectam. A nossa base principal está lá no Código de Processo Penal, o CPP. Mas o Código de Processo Civil, o CPC, também entra na jogada, ajudando a complementar. E o mais importante, que deixa tudo muito sério, violar essas regras não é só um errinho processual, não. Isso pode virar crime. Tá aí, ó. Falsa perícia. A responsabilidade é gigante. Agora sim, chegamos no coração do assunto. Entender a diferença entre impedimento e suspeição é o que separa quem acerta a questão de quem erra. É batata. As bancas de concurso amam criar questões que exploram justamente essa confusão. E um vacilo aqui pode custar caro. A diferença aqui é brutal. Pensa assim, o impedimento é o objetivo, é preto no branco. Existe um parentesco? Existe um fato concreto? Então pronto. A lei já bate o martelo e diz que a parcialidade é absoluta. Não tem nem o que discutir. Agora, a suspeição. A suspeição já é subjetiva, é uma área mais cinzenta. A gente está falando de amizade, de inimizade. A lei até presume a parcialidade, mas é uma presunção relativa, ou seja, dá para discutir o caso. Agora vamos falar daquelas regras que são tipo muro de concreto. Não tem exceção. As causas de impedimento são situações tão sérias que a lei simplesmente proíbe o perito de atuar. Não tem conversa, não tem jeitinho. Esses vínculos aqui são barreiras que não dá para pular. Se o perito já deu pitaco no processo antes, se é parente de alguém envolvido, ou se tem algum interesse no resultado, ele está fora. Automaticamente impedido. A proibição é absoluta e ponto final. Beleza, agora vamos para um terreno um pouco mais delicado. A suspeição não é sobre fatos objetivos, indiscutíveis, como no impedimento. Aqui, a gente entra em circunstâncias que levantam uma dúvida, uma pulga atrás da orelha sobre a imparcialidade do perito. Como a gente pode ver, as situações que geram suspeição têm a ver com relacionamentos e interesses pessoais, né? Amizade de infância, inimizade declarada, dívidas. A lei parte do princípio que esses laços, eles podem comprometer a isenção do perito. É uma possibilidade. Ok, mas e aí, como isso funciona na vida real, no processo? A suspeição não é algo que acontece do nada. A parte que se sentir prejudicada precisa ir lá e, formalmente, questionar a imparcialidade do perito. Vamos entender como é esse procedimento, que tem o nome de exceção de suspeição, e o que acontece depois. O caminho é esse aqui. A parte entra com o pedido, o perito tem a chance de se defender e o juiz bate o martelo. E a consequência, se a suspeição for aceita, é pesada. Todo o trabalho que o perito fez até aquele momento vai para o lixo. A perícia é anulada. Para não cair em pegadinha de prova, é fundamental saber quem é quem no rolê da perícia. Perito oficial, perito nomeado e assistente técnico, cada um tem um papel e, mais importante, um tipo de vínculo completamente diferente. E é claro que as bancas de concurso adoram explorar isso. Essa tabela resume tudo. O perito oficial e o nomeado são auxiliares da justiça. O compromisso deles é com a verdade. Por isso, eles têm que ser imparciais. Já o assistente técnico, a história é outra. Ele é um profissional de confiança da parte. O compromisso dele é com quem o contratou. E aqui está a joia da coroa. A informação para tatuar na mente. Grave isso com todas as forças. As regras que a gente está discutindo aqui simplesmente não se aplicam ao assistente técnico. Ele pode ser amigo, parente, o que for da parte que o contratou. A função dele é essa mesma, ser parcial e ajudar a defender os interesses de um dos lados. Certo. E agora, vamos ver o tamanho do estrago. Violar as regras de impedimento e suspensão não é um errinho qualquer.
A consequência disso é contaminar o processo e pode jogar por terra todo o valor da prova pericial. As consequências são bem graves, é um verdadeiro efeito dominó. A prova pode ser anulada, o que atrasa e prejudica todo o processo, e o perito pode ter que responder por isso, tanto na esfera civil quanto na criminal. Essa diferença na consequência é fundamental para a prova, tá? Impedimento gera nulidade absoluta, é um vício tão grave que não tem conserto. Já a suspeição gera nulidade relativa. Se a parte não reclamar na hora certa, já era, o ato pode ser validado. E nos dois casos, o perito pode se complicar pessoalmente. Ok. Vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como isso cai na prova? A gente viu a teoria, que é a nossa base, mas entender o jeitão das bancas, como elas montam as questões, é isso que vai garantir o acerto. Tá aí uma afirmação que tem cara de prova. A banca joga uma frase dessas e pergunta: certo ou errado? Quem estudou, mais ou menos, só decorou as regras de suspeição, pode cair feito um patinho. E aí, qual é a resposta? E a resposta é certíssimo, a afirmação está correta. É para lembrar sempre daquilo que a gente bateu na tecla. O assistente técnico não joga no time do juiz, ele joga no time da parte. Então essa história de suspeição por amizade não pega para ele. Essa, de longe, a pegadinha mais clássica sobre esse tema. E para não esquecer mais, vamos de mnemônico. Ajuda muito. Pensa assim: impedimento torna impossível atuar. Suspeição gera uma suspeita de parcialidade. E o assistente ajuda a parte. Ferramentas simples como essa salvam na hora da pressão. Para a gente fechar com chave de ouro, vamos amarrar todos os pontos principais. Uma revisão rápida e direta ao ponto. Use esse checklist para dar aquela última conferida antes da prova. Quem conseguir responder sim para tudo isso com tranquilidade, pode ir para a prova bem mais confiante para encarar qualquer questão sobre impedimento e suspeição. E a gente termina com essa reflexão. Pensar no porquê de tudo isso ajuda a fixar a importância do tema. A imparcialidade do perito não é para proteger só um lado, não. Ela é um pilar que sustenta a credibilidade da prova. E, no fim das contas, a legitimidade da própria justiça. É uma garantia para todo mundo.